Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um tema de auditoria de processos. Hoje nós vamos falar de controle nos processos. Vamos entender o que significam esses caras chamados controle, a sua importância, os tipos de controles que existem. Vem comigo que você vai entender de forma interessante e compreender o significado dos controles. Mas antes não deixe de dar o seu like no canal, comentar, marcar o sininho como forma de garantir aí a continuidade do trabalho e até mesmo da gente ajustar sintonias se porventura for necessário. Legal? Vem que você vai entender. Primeira pergunta que você vai fazer é o que são controles. E aí a gente vai junto interpretar o significado dos controles no principal órgão de controle que emana boas práticas de governança associada à função do auditor, que é o COSO. É uma organização internacional que aborda sobre controle, é um comitê internacional, Committee of Sponsoring Organization, que ele diz o seguinte sobre controle interno. É um processo de gestão da estrutura da boa governança de um ambiente societário, feito pela administração e pelos agentes envolvidos, com o intuito de dar um grau de confiança e segurança ao objeto daquela função, daquele processo no qual está sendo imputado aquele controle. É isso que o COSO estabelece como controle. E é um conceito bastante interessante. E a gente destaca aqui a função do que o controle é a responsabilidade dos agentes de boa governança. O controle é a responsabilidade da administração. Ao auditor, então, cabe simplesmente só validar esse controle. Só garantir que esse controle está funcionando de forma eficaz. Mas quem desenha, quem acompanha o controle é a alta administração. Ou seja, o controle, na verdade, é um plano metodológico para garantir e assegurar objetivo de salvaguarda de ativo, objetivo de integridade das informações, objetivo de eficiência operacional, eficiência organizacional. A gente destaca, então, esses três elementos que são muito importantes para assegurar o controle. Tem tipo de controle, Douglas? Tem. Existem basicamente dois tipos de controles existentes. Existem aqueles controles operacionais e aqueles controles administrativos. Os controles operacionais eles estão focados aqui em justamente assegurar o cumprimento dos objetivos. Então, tem muito do interesse do auditor em julgar, identificar e validar esses controles operacionais. Os controles operacionais são relatórios de controle, de registro de informação, o razonete de uma conta, por exemplo, a política de delegação de aprovação de alçada, isso a gente pode chamar de controles voltados aí à operação. E os controles administrativos? Aqueles controles administrativos para medir a eficiência operacional das diretrizes da empresa. A gente está falando aí de relatórios de desempenho, relatório de tempos, né, de estudo de tempos e movimentos, programas de desenvolvimento ali, de capacidade pessoal, funcional, ou seja, elementos necessários para garantir o adequado funcionamento da empresa, mas voltados aí ao método preventivo. O controle operacional ele tem um viés mais detectivo, né? Para você prevenir um possível problema assim, mas ele detecta. Se a gente fosse fazer uma segregação, o operacional é o detectivo e o administrativo ele é preventivo, ele é mais volátil, vamos dizer assim. E de quem é a responsabilidade? Eu já entendi o que significa controle. De quem é a responsabilidade? Muito simples, a responsabilidade é do gestor. A responsabilidade é do responsável por aquele processo, pelo processo de tesouraria. Então, é o tesoureiro, é o gerente financeiro que é o responsável pelo controle inerente ao departamento financeiro. Claro, associado aí à alta administração, associado às diretrizes do negócio, associado ao plano de negócios.
A gente falou disso lá no primeiro tema, então se você tiver alguma dúvida a respeito disso, não deixa de olhar lá o primeiro tema sobre auditoria de processo. Porque a responsabilidade maior da gestão do controle é, inegavelmente, do gestor do processo. É ele que vai verificar, é ele que deve reportar possíveis falhas, é ele que tem que ajustar a sintonia daquele controle se ele está pouco calibrado para eliminar o risco no qual ele está envolvido. Aqui eu compartilho com você, então, os níveis hierárquicos desses controles. Não importa se ele é operacional ou se ele é administrativo. Mais uma vez, vamos dividir esses níveis em 3 grupos. Controles com foco no ambiente de controle em si, controles com foco nos processos e controle com foco nas transações, no dia a dia. Quando a gente fala de ambiente de controle, a gente está falando aqui, eu estou fazendo uma associação com a pirâmide, né? Aqueles controles estratégicos, né? Aqueles controles que mais devem chamar a atenção do auditor. É a regra maior, é a política de alçada, é a segregação de função, é a prestação de contas, é o programa de integridade dos dados, das informações, a política de transparência e segurança dos dados transacionais, por exemplo, né? A gente está vivendo um momento onde a informação ela é extremamente importante, então toda a legislação, toda a política voltada para blindar a informação, ela é classificada como um controle no nível mais alto, um controle do ambiente de controle, né, do nível estratégico. No segundo degrau, no controle tático, vamos dizer assim, no dia a dia, a gente tem ali o controle do processo, ou seja, é a política, é o padrão, é o comportamento, é o controle-chave associado àquele processo no qual o auditor está desenvolvendo o trabalho. Se é um departamento de compras, por exemplo, quando a gente fala de controle de processo, não só a criação de uma política de alçada, mas como a aplicação da política de alçada. É a validação, a atualização dessa política de alçada de acordo com o volume de negócio, com a estratégia de negócios da empresa. E no nível operacional, a gente tem ali o controle da transação, é o dia a dia, né? É a assinatura do chefe, do superior hierárquico. Se existe uma política, se essa política está sendo atualizada e validada, então eu preciso ver evidência de que isso está funcionando. A evidência a gente chama de controle da transação, tá claro? Ambiente de controle, o controle do processo e o controle da transação. Quais são as características desse controle? Não importa se ele é estratégico, tático ou operacional. Né? Você vai me perguntar, como é que eu identifico efetivamente o que ali é necessário ou que ali, dentro daquele fluxo, tem que ter um controle? Então, uma das características está associada à política, às diretrizes. Aquele processo tem que ter uma regra, tem que ter um procedimento, tem que ter uma política, um checklist para que o executor dele o siga. Esse checklist tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Então, o foco está sempre casado em assegurar o cumprimento do plano de negócios daquele departamento, que, por sua vez, somado a outros departamentos, vai assegurar o business plan do negócio. Ele tem que ter uma meta. Esse controle tem que ter uma meta. A verificação de 100% das notas fiscais que passam pela contabilidade é uma meta. Porque se 99 passarem de forma correta e um tiver problema, esse problema pode ter um impacto, pode ter uma relevância muito grande e comprometer todo o negócio. Então, uma das características também é a meta. Uma outra característica que a gente destaca no controle é o foco na blindagem do patrimônio. A gente nunca pode perder isso de vista. Anota aí, proteção do patrimônio. Se o objeto da contabilidade é o patrimônio, o auditor externo, aquele cara que faz auditoria externa, ele verifica as rubricas contábeis para garantir que a rubrica contábil representa a integridade do patrimônio. E mais importante, somos nós, auditores de processo, porque nós é que vamos, no dia a dia, controlar ali as transações para garantir que o
resultado, que o número fruto dessas transações se dê de forma íntegra. Então, o primeiro nível de controle do patrimônio é efetivamente o auditor de processo. Exatidão dos dados é uma outra característica necessária, né? A classificação desse controle, definindo ali um plano estratégico associado. Eficiência do controle, a medição, se esse controle é automatizado ou não, se esse controle é historicamente controlado de uma forma eficaz ou não, o nível das pessoas que são envolvidas com esse controle, também a gente classifica como uma característica para, de certa forma, garantir a eficiência ou não desse controle. Então, capacitar o pessoal na gestão do controle é fator crítico de sucesso, e a eficiência do controle, né, o quão ele é qualificado para blindar o risco, e isso é o auditor que vai julgar, também é fator crítico de sucesso. Olha aqui na tela, acho que você já entendeu, mas vamos traduzir isso, vamos colocar isso num formato lógico, prático, para nos facilitar. Eu peguei aqui um trabalho bem legal de uma da consultoria, né, a Deloitte, né, um trabalho até de um autor, do Castanheira, que pesquisou junto lá a informação da Deloitte, e eu compartilho aqui com você com muito conforto, porque foi um exemplo bem direto, simples e verdadeiro no que diz respeito ao processo lá de crédito, de concessão de crédito. O processo de concessão de crédito, que está aqui na tela, ele tem a pré-venda do crédito, a venda do crédito e a gestão do pós-venda do crédito, né? Falando aqui de subprocessos vinculados ao processo de crédito, né? Só que cada caixinha dessa, tanto a pré-venda, quanto a venda, quanto o pós-venda, ele tem ali uma burocracia, um fluxo, uma rotina. E a gente vai ler aqui rapidinho. A documentação legal é avaliado, é precificado, é autorizado. Esse crédito, né, quando você bate na porta do agente financeiro, então você apresenta os documentos, esses documentos são analisados, são vinculados à política, ao rating lá que você vai obter, e aí sim o vendedor, o agente de crédito vai te oferecer um contrato com as cláusulas lá de multa, juros, etc., associada àquele crédito, te concedendo o crédito. Contratou o crédito. Depois de contratado o crédito, aí ele tem que ser monitorado, né? Você tem que pagar o crédito àquele agente financeiro no tempo certo, da forma certa, com os encargos certos, etc, etc. E tudo isso dentro da empresa tem que ser registrado na competência, tem que ser baixado de forma correta lá na cobrança, para evitar uma cobrança e duplicidade, ou seja, eu tenho um início, eu tenho um meio e eu tenho um fim. E aqui eu botei assim umas caixinhas, né, 1, 2, 3, 4, 5, porque isso são as preocupações, esses são os riscos associados a cada etapa do processo de concessão de crédito. Eu tenho risco de documentação falsa, eu tenho risco aí de documentação incompleta, eu tenho risco de precificação incorreta, de excesso de limite, né? Você tem uma capacidade de limite, eu te concedo uma capacidade maior do que é permissível, eu tenho risco de formalizar o contrato no subprocesso ali da venda em si do crédito, de escriturar o contrato de forma errada, de não assinar o contrato, enfim, de liquidar, de estruturar o contrato faltando via, faltando folha. E no pós-venda, né, no acompanhamento do seu crédito, eu posso ter riscos, né, de liquidação, de baixa de liquidação em duplicidade, de falta de baixa de liquidação, de mau acompanhamento, de erro de contabilização na hora que eu for contabilizar a apropriação dos juros, a baixa dos juros, para a liquidação dos juros, ou levar esses juros para despesa, enfim, eu tenho uma tonelada. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, a noite inteira falando dos tipos de risco de crédito que existem. O processo e os riscos de crédito, eu tenho que estruturá-los aonde? Na matriz de riscos e controle. Para cada risco daquele, eu preciso desenhar um controle. E é o que eu estou trazendo aqui para vocês num formulário, né? Onde, mais uma vez, eu tenho ali a atividade, né, relevante, que é a pré-venda, a venda e a pós-venda. Eu tenho o objetivo de cada
subprocesso desse, eu tenho a classificação dos riscos, o elenco dos riscos de cada um, e aí sim eu vou tabular o controle. Qual seria o controle ideal? E aqui vai uma dica que eu só conto para você, não vou contar mais para ninguém, anota aí. Eu falei anteriormente que a responsabilidade de gestão do controle é de quem? É da administração. Confere? A boa governança é da administração. Mas na hora que o auditor monta a matriz de risco, o julgamento do controle ideal é do auditor. Então, na matriz de risco, aqui no campo 6 e 7, né, o auditor ele vai descrever qual seria o controle ideal. E aí, depois, esse controle ideal ele é confrontado, ele é colocado à prova com um controle que a área diz que existe, que tem, que é eficaz. Se o controle da área for melhor do que o auditor, ótimo, parabéns para a área. O auditor não fez o dever de casa dele correto. Se o controle da área for inferior àquele proposto pelo auditor, aí o auditor tem que fazer uma sugestão de fortalecimento desse controle. Dessa forma, então, a gente tem na matriz de risco toda a estrutura de controle descrita, aquele controle que tem um foco de assegurar a integridade do patrimônio da empresa. Legal? Foi o que a gente viu. Então, a gente abordou o foco do que é o controle, como que esse controle se comporta, as classificações do controle e como que ele se comporta efetivamente dentro do ambiente de acompanhamento do trabalho do auditor. Não deixa de dar o seu like, como eu comentei, não deixa de fazer o seu comentário, de nos acompanhar e de assistir os próximos vídeos. Legal? Eu espero que você tenha entendido, aprovado. Um abraço, até a próxima.